Quem foi Lilith, a possível primeira mulher de Adão? Estudiosos teorizam que Lilith foi uma figura mencionada pela primeira vez pelos sumérios, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, como um ser demoníaco. Inclusive, o nome Lilith é derivado de uma palavra suméria, o Lilithu, que significa demônios femininos ou espíritos do vento. O espírito Lilithu vive em terras desertas e áreas abertas, e é especialmente perigoso para mulheres grávidas e crianças. Seus seios estão cheios de veneno ao invés de leite e retratado como uma mulher sexualmente frustrada e infértil que se comporta agressivamente com homens jovens. Não muito longe, cerca de 2.100 anos antes de Cristo, vemos essa figura Lilith aparecer ainda como demônia, na famosa Épica de Gilgamesh, poema épico mesopotâmico que narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, em busca da imortalidade. A epopeia foi localizada por arqueólogos em 12 tábuas de argila, cada uma contendo cerca de 300 versos. Nela, o poderoso governante Gilgamesh é o primeiro herói literário do mundo, que corajosamente mata monstros e procura em vão pelo segredo da vida eterna. Lilith, Gilgamesh e Inanna. Em um episódio depois que o céu e a terra se separaram, o homem foi criado. Gilgamesh corre para ajudar Inanna, a deusa do amor erótico e da guerra. Em seu jardim perto do rio Eufrates, Inanna cuida amorosamente de uma árvore salgueiro, o lupo, que tem a sua madeira transformada em um trono e uma cama para a deusa. Os planos de Inanna são quase frustrados quando um triunvirato covarde, um tipo de acordo que era realizado no período da República Romana, com o objetivo de costurar acordos políticos favoráveis para manter no poder alguns grandes nomes de Roma, possui a árvore. Um dos vilões é Lilith. Inanna, para seu desgosto, se viu incapaz de realizar suas esperanças. Nesse interim, um dragão montou seu ninho na base da árvore. O pássaro Zu colocou seus filhotes em sua coroa e em seu meio, Lilith construiu sua casa. Usando uma armadura pesada, o bravo Gilgamesh mata o dragão, fazendo com que o pássaro Zu voe para as montanhas e uma Lilith apavorada fuja para o deserto. Burning Relief. Originária da mesma época que o épico Gilgamesh, esta é uma placa de terracota, conhecida como Burning Relief, que alguns estudiosos identificaram como a primeira representação pictórica conhecida de Lilith. O relevo babilônico a mostra como a bela Sílfide, uma mulher esbelta e delicada, totalmente nua com asas de pássaro, pés em garras e cabelo debaixo do seu chapéu, decorado com vários pares de chifres. Ela está em cima de 2 leões e no meio de 2 corujas, que aparentemente se curvam diante da divindade. A associação de Lilith com uma coruja, uma ave predatória e noturna, indica uma conexão com a capacidade de voar e também os terrores noturnos. Amuletos de Aslan Tash. Também existe um registro dessa figura nas gravuras dos amuletos de Arshian Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Esses amuletos são placas de calcário, todas descobertas em 1933 em Arshian Tash, mas que têm a sua autenticidade duvidosa por muitos estudiosos. Alguns pesquisadores, como Albright e Gaster, aceitam que os amuletos como uma fonte pré-judaica que mostram que o nome de Lilith já existia no século 7 a.C. Porém, outros historiadores identificaram os amuletos como uma fonte judaica que veio depois dessa época. Lilith em Gênesis. Caminhando um pouco para frente no tempo, acredita-se que no primeiro capítulo do livro de Gênesis, que faz parte da Torá e também da Bíblia, Lilith seja indiretamente citada. Lá é dito que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. E apenas no segundo capítulo, Eva é criada. E somente no terceiro, ela recebe o seu nome. Então fica a pergunta: a mulher que foi criada do mesmo jeito que Adão, quem era? Onde estaria? Foi aí que começaram especulações
sobre ser uma outra mulher chamada Lilith, mencionada como, talvez, a primeira esposa de Adão. Aliás, várias edições do texto bíblico, nós vemos uma decisão divina ao dar ao homem uma companheira idônea, ou seja, uma companheira que seja digna, sugerindo que provavelmente uma primeira parceira não idônea teria sido criada. Essa é uma teoria que tenta se embasar numa fala de Adão que diz: disse Adão, essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Podemos ver a expressão de Adão, esta sim é osso do meu osso, e tudo se torna um pretexto para especular que talvez outra não tivesse sido, uma outra criatura não qualificada, que não podia se submeter, já que era independente e estava no mesmo nível de criação. Podemos especular várias coisas e podemos também apenas aferir que ele estava apenas dizendo que dos animais não existia semelhante e que agora sim, Eva se tornou semelhante. Alfabeto de Sirach. No folclore judaico, no alfabeto de Sirach, entre 700 e 1000 depois de Cristo, que é uma narrativa judaica contendo desde incestos até ridicularização dos vícios e imperfeições de seus personagens. Lilith aparece como a primeira esposa de Adão, tendo sido criada na mesma época do mesmo barro que ele. Se compararmos esse relato de Sirach com o de Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver um contraste da criação de Lilith com Eva, que foi criada de uma das costelas de Adão. Segundo esse texto, que compõe a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, a mulher criada junto com Adão se negou a deitar sobre ele na hora do ato porque não sentia-se inferior e, por conta dessa atitude, Adão e Lilith imediatamente brigaram. Nesse relato nada bíblico, Lilith disse: por que devo deitar-me embaixo? Por que devo abrir-me sobre ti? Por que ser dominada? Contudo, também fui feita de pó, e por isso sou tua igual. Fecha aspas. Adão retrucou dizendo: não vou me deitar embaixo, pois apenas por cima, porque você está apta para estar na posição inferior, enquanto sou ser superior. Lilith, por sua vez, reafirma a igualdade, considerando que ambos foram criados a partir da terra, mas não deram ouvidos um ao outro. Quando Lilith percebeu isso, diz o nome de Deus em vão e foge voando do jardim do Éden. Relatos colocados no Sirach, desesperando Adão, e colocou a Deus uma oração que enviou 3 anjos a resgatá-la. E os 3 insistiram para que voltasse, mas ameaçando afogá-la, mesmo assim, ela se recusa a voltar. Por relatos completamente não bíblicos, por ter desobedecido às ordens divinas, Lilith foi condenada a perder 100 filhos por dia e acabou se tornando uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos Sinvi, Sinsvi e Isglof. A criação de Eva. Ainda segundo Sirach, por causa da solidão de Adão, Eva foi criada a partir da costela, causando ciúmes em Lilith, que se transformou em uma serpente e levou Eva a comer o fruto proibido. Outra interpretação diz que Lilith se juntou aos anjos caídos quando se casou com Samael e tentou Eva, enquanto Lilith tentou Adão e fez com que ambos cometessem adultério. Desde então, o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido, ela não aceitava a segunda mulher. Então, ainda segundo Sirach, Lilith passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, recém-casados, crianças, para se vingar. Outras histórias se referem a ela como surgida das trevas, ou como um demônio do mar, e não como uma figura humana. Podemos concluir pelos textos e também por amuletos medievais que Lilith era uma superstição comum entre os camponeses. Acreditava-se que deixar esculturas dos 3 anjos, Sinvi, Sinsvi e Simglof, protegiam os bebês de recém-nascidos, uma proteção necessária por 8 dias para meninos e 20 dias para meninas,
Isso impediria que seus maridos fossem seduzidos e levados a cometer adultério. Etimologia da palavra Lilith. Na língua acadiana da Síria e Babilônia, os termos Lili e Lilitu significam espíritos. Os demônios femininos sumérios Lili não têm relação etimológica com o acadiano Lilu, que significa noite. Archibald Sayce, em 1882, considerou que o Lilith hebraico, ou Lilith com H, e o anterior Lilitu acadiano são derivados do proto-semítico. Charles Fossey, em 1902, traduziu literalmente para ser demônio da noite feminino, apesar de que foram encontradas inscrições cuneiformes da Mesopotâmia em que Lilith e Lilitu se referem a espíritos do vento portadores de doença. Lilith foi retirada do mito bíblico da criação ou ele nunca existiu na tradição judaico-cristã? Como toda história tem dois lados, vamos explorar todas as possibilidades sobre Lilith e a sua relação com a narrativa e as especulações. Como foi dito no primeiro capítulo do livro de Gênesis, que também se encontra na Torá judaica, Deus criou o homem e mulher. No segundo capítulo, foi falado apenas de Adão e também da mulher citada no primeiro capítulo, que simplesmente não apareceu. Logo em seguida, Eva foi criada e no capítulo seguinte recebeu seu nome. A partir daí, é possível considerar uma estranha sequência como um indício de que parte do texto inicial possa ter sido mudado, fazendo subir uma figura desta mulher que foi criada juntamente com Adão? Ou será que devemos simplesmente aceitar a teoria acadêmica que já determina sobre o Gênesis, afirmando que é inconsistente entre o primeiro e o segundo capítulo, já que pela junção de dois mitos de criação em um livro só, e não só o apagamento da primeira figura? Para solucionar esse dilema, é melhor analisar alguns acontecimentos. Historicamente, durante os séculos 7 e 6 a.C., os hebreus e patriarcas da tradição judaico-cristã ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passaram a adorar e cultuar Lilith como a deusa da fertilidade. Por ser adorada pelos nativos babilônicos, os hebreus podem ter retirado Lilith de um mito ou de uma criação da humanidade. E, em seguida, o Gênesis judeu e também católico. Também não podemos ignorar que, segundo o antigo folclore judaico, Lilith se rebelou contra a superioridade de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e também o catolicismo, religiões patriarcais. Será que esse também seria um motivo para apagar uma figura judaico-cristã? Um fato concreto foi que aconteceu no Concílio de Trento, no século XVI d.C., quando a Igreja tornou oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução latina compilada por São Jerônimo no século V, na qual a palavra Lilith, que aparece unicamente em Isaías, no capítulo 34, foi trocada pela palavra Ibis, fazendo Lilith desaparecer da tradição católica. Por outro lado, a superstição que surge entre o primeiro e o segundo capítulo do livro de Gênesis pode ser porque o primeiro capítulo foi escrito como um resumo geral da criação e o segundo escrito como aquele que detalha tudo o que foi feito no primeiro. Assim, informar que Deus fez o homem e a mulher sem especificar os nomes seria um recurso semelhante ao que o jornalista faz quando ele resume a notícia para o leitor no primeiro parágrafo e só depois aprofunda com os seguintes detalhes, mostrando que Lilith não passa de uma mera especulação, segundo essa visão. Nessa visão, Lilith como primeira mulher seria apenas uma história folclórica, um capítulo de uma perspectiva de homem e mulher criados em meio a tudo. Já no capítulo 2, detalhando Adão e Eva como assim criados, existindo o homem Adão e a mulher Eva. E sim, vendo Adão e a mulher como se chamavam. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica, em que Lilith seria a serpente que enganou Eva. Mas a própria Bíblia afirma, em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9, que a serpente é o próprio diabo. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Lilith, animal, deusa ou demônio na Bíblia?
Na Bíblia, a única passagem que menciona o fato e a expressão Lilith está em Isaías, no capítulo 34, versículo 14, que na versão hebraica diz: criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. O termo criaturas noturnas remete à expressão Lilith, com a letra minúscula, que significa noturna ou noite. Assim vemos que se trata de um texto simbólico e o profeta cita a figura de animais selvagens, hienas, bodes e corujas, mas não de deuses e demônios. E ainda mais, a criatura mencionada nesse versículo representa um demônio ou uma criatura da noite que assombraria a terra de Edom depois da sua destruição. Todas as criaturas nessa passagem são símbolo de desolação de Edom, que seria castigada por seus pecados. Como o texto é simbólico, nós não podemos nem dizer se essa criatura existiu mesmo ou se não passa de uma metáfora. Vale ressaltar ainda que Isaías capítulo 34 foi escrito antes do exílio dos judeus, na Babilônia. Logo, não havia influência da figura de Lilith e definitivamente não se tratava de um nome próprio. Assim, não podemos tratar Lilith como um demônio feminino, se de fato a Bíblia não fala nada sobre sua existência. Afirmar que Lilith é um demônio é afirmar que Lilith existe. Lilith no Talmud babilônico. Na literatura rabínica primitiva, podemos afirmar que Lilith não aparece na Mishnah, como possui 5 referências a ela no Talmud babilônico, em 3 tratados separados de Mishnah. Rav Judá, citando Samuel, decidiu: se um aborto tivesse a semelhança de Lilith, sua mãe é impura por causa do nascimento, pois é uma criança mesmo que tenha asas. Para explicar algumas maldições da feminilidade, em um baraita foi ensinado que as mulheres crescem cabelos compridos como Lilith, sentam ao urinar como uma fera e servem de travesseiro para o marido. E ainda sobre o folclore e a criação de Lilith e todas as especulações, a flecha de Lilith, que é provavelmente um fragmento de um meteorito ou um fulgurite, coloquialmente conhecido como relâmpago petrificado, tratado como medicamento antipirético. Para girar, ele deve pegar uma flecha de Lilith e colocá-la com a ponta para cima e derramar água sobre ela e beber. Alternativamente, ele pode pegar a água que um cachorro bebeu à noite, mas deve tomar cuidado para que não tenha sido exposta. Tudo isso escrito no Talmud babilônico, no Tratado de Gittim. E falando sobre Ormin, que é mencionado como o filho de Lilith, provavelmente é o resultado de um erro do escriba da palavra Ormis, que parece ser uma distorção de Ormuzd, a divindade da luz e da bondade, o que é um tanto irônico ser aqui apresentado pelos babilônicos como filho de um demônio noturno, atestando que em alguns dos manuscritos talmúdicos há confusão. Rabá diz que viu como Ormin, filho de Lilith, estava correndo no parapeito da muralha de Musra e um cavaleiro galopando abaixo a cavalo não podia alcançá-lo. Uma vez, eles selaram para ele 2 mulas que estavam em 2 pontes do rio Rognag. Ele pulou de uma ponte para outra, para trás e para frente, segurando em suas mãos 2 taças de vinho, derramando alternadamente de uma para outra, e nenhuma gota caiu no chão. Falando ainda sobre a crença de que as emissões noturnas geram o nascimento de demônios. Não se pode dormir em uma casa sozinho, uma casa solitária, e quem dorme em uma casa solitária, segundo a crença, é capturado por Lilith. Tudo isso escrito no Tratado Babilônico de Shabat. Midrash Rabbah, 2 referências a Lilith. A primeira está presente em Gênesis, Rabbah, no capítulo 22, versículo 7, e também capítulo 18, versículo 4. De acordo com Rabi Ria, Deus passou a criar uma segunda Eva para Adão, e tudo isso em Midrash Rabbah. Lilith teve que retornar ao pó.
No entanto, para ser exato, essas passagens não empregam palavra hebraica Lilith em si. Em vez disso, falam primeira Eva. Apesar de, na literatura e no folclore hebraico medieval, especialmente aquele refletido sobre amuletos protetores e vários tipos de superstições, Shavá Harishoná fosse identificada como Lilith. É preciso ter cuidado ao tirar o significado desse contexto e levar para a antiguidade tardia, que são referências muito difusas. A segunda menção de Lilith dessa vez é explícita e está presente em Números Rabá, capítulo 16, versículo 25. O livro Midrash desenvolve a história da súplica de Moisés depois que Deus expressa raiva pelo mau relato dos espias. Moisés responde a uma ameaça de Deus que ele destruiria o povo israelita. Moisés implora diante de Deus para que ele não seja como Lilith, que mata seus próprios filhos. Moisés diz: não faça isso, destruir o povo de Israel, para que as nações do mundo não te considerem um ser cruel e digam: a geração do dilúvio veio e ele os destruiu. A geração da separação veio e ele os destruiu. Os sodomitas e os egípcios vieram e ele os destruiu. Também estes a quem chamou de meu filho e meu primogênito. Ele agora está destruindo, como aquela Lilith, que quando não encontra mais nada, se volta contra seus próprios filhos. Porque o Senhor não foi capaz de trazer esse povo para a terra e os matou. Elucubrava Moisés diante de Deus. Mais ou menos na época em que o Talmud foi concluído, as pessoas que viviam na colônia judaica de Nippur, na Babilônia, também conheciam Lilith. Sua imagem foi desenterrada em várias tigelas de cerâmica, conhecidas como tigelas de encantamento, para feitiços aramaicos inscritos nelas. Se o Talmud mostra que os estudiosos pensavam sobre Lilith, as tigelas de encantamento, datadas de aproximadamente 600 da Era Comum, mostram em que os cidadãos comuns acreditavam. De todas as especulações, pode ter sido Lilith real na cultura cristã? A primeira conclusão bíblica é que nunca foi citada a existência de outra mulher, que não em Gênesis apenas Eva. São achados arqueológicos do Mar Morto, datados de cerca de 200 anos antes de Cristo. Mesmo lá, os manuscritos de Gênesis falam da mesma história que já está nas versões da Bíblia disponíveis em quaisquer idiomas. O ciclo da criação em 7 dias e Adão com uma primeira e única esposa chamada Eva, sendo essa criada a partir da sua costela. Na verdade, o mito de Lilith não acrescenta nada útil à história da Bíblia, nem tem nenhum ensinamento bíblico. Inclusive, até contradiz o próprio livro sagrado. A Bíblia diz claramente que a serpente que enganou Eva era o diabo, como está descrito em Apocalipse 12:9, não Lilith. E o seu ensinamento alcança outras discussões, não apenas religiosas. Mas, saindo da Bíblia e analisando evidências vindas de outras tradições, a situação não melhora muito porque todas as conexões entre a figura do folclore judaico de Lilith e civilizações pré-cristãs são todas contestáveis. Alguns consideram os amuletos de Aslan Tash como falsificações e que as passagens épicas de Gilgamesh que citam Lilith podem ser apenas uma edição do século 6 a.C. e o seu significado incerto. Como era Lilith nas culturas antigas? A primeira imagem de Lilith sob o nome de Lilitu apareceu pela primeira vez representando uma categoria de demônios, ou espíritos de ventos e tormentas, na Suméria por volta de 3000 a.C. Na Babilônia, Lilith era uma deusa associada à lua, também ao adultério, à morte, aborto, entre doenças sexualmente transmissíveis. Em alguns textos babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Ishtar, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Na Suméria, da mesma forma, ao mesmo tempo em que ela era cultuada, também era identificada como os demônios e espíritos malignos. Alguns estudiosos assimilam sua figura a várias deusas da fertilidade, assim como a deusa cruel por causa da fusão com outras culturas. Ela também é associada a um demônio feminino da noite, que se originou na antiga Mesopotâmia. Associada ao vento, ela era portadora de mal-estares, doenças e até mesmo da morte.
Porém, algumas vezes ela usava a água como uma espécie de portal para o seu submundo. Na mitologia grega, algumas vezes Lilith é associada com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate. É uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças. Cérbero, Hécate e assim como Lilith representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Súcubus e Íncubus, os filhos de Lilith. Na mitologia judaica, Lilith se transformou em um modelo único de demônio, o vampiro. Ela tinha 100 filhos por dia, chamados súcubus quando os bebês eram mulheres e íncubus quando homens. Súcubus quer dizer demônios que tomam conta da mulher e íncubus, homens bonitos para seduzir sexo oposto. Eles se alimentavam da energia desprendida do ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos e seriam os geradores das profanações noturnas, ou seja, da perda de dignidade durante a noite. Os ataques de Lilith. Os ataques de Lilith são descritos de maneira interessante. Ela atingia suas vítimas com um aperto esmagador sobre o peito, que pode remeter a uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão. Além disso, de maneira sombria, ela teria a habilidade de cortar o membro de seu parceiro durante o ato, segundo relatos medievais. Assim, ao mesmo tempo que ela representa uma liberdade e libertinagem sexual feminina, também representa a castração masculina. Lilith andrógina. Associando a história e a superstição à Bíblia, Lilith teria nascido de um vazio, e esse primeiro ser criado era andrógeno, uma criatura que era simultaneamente homem e mulher e foi separada depois. Já Lilith, mencionada no Talmud babilônico, tinha cabelos longos e asas e encarnava práticas sexuais consideradas insalubres. Outros textos que surgiram de maneira posterior incorporam o personagem Lilith na história da criação, como o Zohar, que foi escrito por volta de 1300 d.C. na Espanha, um dos 2 livros fundamentais do pensamento místico judaico conhecido como a Cabala. O texto afirma que essa criatura andrógena inicial foi dividida, criando seres humanos distintos. O homem, Adão, e a mulher, a Lilith original, estava com ele e concebeu dele. Nos manuscritos do Mar Morto, o testemunho mais antigo do texto bíblico encontrado até agora, Lilith também aparece na Canção para um Sábio, um hino possivelmente usado em exorcismos. Retratos de Lilith na arte. Na Renascença, Michelangelo retratou Lilith como uma metade mulher e metade serpente, enrolada em torno da árvore do conhecimento. Mais tarde, sua beleza cativaria o poeta inglês Dante Gabriel Rossetti. Seu cabelo encantado, escreveu ele, foi o primeiro ouro. O romancista irlandês James Joyce a elegeu como a padroeira dos abortos. Outras famosas imagens dela, como serpente, estão na fachada da Catedral de Notre-Dame, em Paris, construída em 1163 d.C., e na pintura de Rafael, de 1508. Como uma personagem que se revolta contra o patriarcado, Lilith se torna um apoio para feministas e mulheres que celebram a sua independência de Adam. Seu nome aparece como o título de uma revista feminina judia e de um programa nacional de alfabetização. Um festival anual de música que doa seus lucros para abrigos de mulheres agredidas e também institutos de pesquisa de câncer de mama é chamado de Feira de Lilith. Na maioria das manifestações de seu mito, Lilith representa o caos, a sedução e a impiedade. No entanto, em todos os seus disfarces, Lilith lançou um feitiço sobre a humanidade. Lilith na Era Contemporânea. Já na Era Contemporânea, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais europeus. Exemplo disso pode ser visto na literatura e também nas artes, quando os românticos passam a focar mais na imagem sensual e sedutora de Lilith e nos seus atributos, considerados impossíveis de serem obtidos. Isso é totalmente o contrário daquela tradicional imagem demoníaca
noturna, devoradora de crianças, causadora de luxúria e vampirismo. Nos dias atuais, Lilith ganhou fama por causa da produção de livros de ficção, desenhos, séries, filmes, tornando a sua história ainda mais confusa. Apesar de ser sempre retratada como uma figura de autonomia feminina, a resistência contra a opressão masculina. Inclusive, podemos ver Lilith como uma personagem que desafia as normas de gênero e busca sua própria liberdade, enfrentando consequências trágicas por suas escolhas. Sua figura tem sido muito usada como um símbolo de diversas questões sociais e políticas, que inclui o feminismo, a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+, e a crítica ao patriarcado. Lições no relato de Lilith. O relato de Lilith é muito rico sobre várias perspectivas e nos leva a debates sobre mitologia versus história, textos sagrados e adições não sagradas, a discussões polêmicas entre aqueles que veem a Bíblia como a palavra de Deus e os que veem como parte de um rico acervo cultural universal, que admite que não é só uma história de origem, mas muitas outras que surgem de superstições. Há muito o que pensar. Na primeira parte da narrativa, vemos uma mulher que se revolta contra a ordem natural. Tudo isso na sua época, uma questão exatamente quando Adão se recusa a admitir que ele e Lilith são iguais. Mas não só isso, também nos apresenta uma mulher que preferiu renunciar ao paraíso ao invés de renunciar seus direitos. Nessa parte, ela foge e vai viver no Mar Vermelho, coincidentemente, aquele que se abre para libertar os judeus da escravidão. E vindo da superstição, embora a segunda parte dessa narrativa restabeleça Lilith como demônio alado, nessa primeira narrativa já dá para perceber por que Eva foi criada da costela de Adão. Eva era uma figura submissa a Adão, instruída a obedecê-lo. O mito Lilith. A ficção Lilith teve sua imagem mudada, indo de um demônio terrível a um ícone de movimentos contemporâneos. Por milênios, continua a voar pelo mundo, com asas que ganhou quando não pôde ser igual, refletindo a visão que sucessivas gerações têm sobre a mulher e o mito Lilith. E esse lugar de fala não foi inventado pela modernidade. Prova disso é o soneto que o poeta pintor Dante Gabriel Rossetti escreveu no século XIX, para acompanhar seu admirado quadro Lady Lilith. Abre aspas. Imóvel permanece, jovem enquanto o mundo envelhece, e delicadamente, ensimesmada, atrai os homens a contemplar a rede brilhante que tece, até que seu coração e corpo e vida com ela fiquem presos. Fecha aspas. Lilith, a deusa Wicca. Diz a história da deusa da obscuridade, um demônio feminino. Lilith é adorada como uma deusa na religião pagã Wicca, representando o poder da mulher e mostrando a independência e autonomia feminina. Afinal, o símbolo de independência e de rebeldia contra o que não considera justo faz parte de tanto lutas de mulheres no geral como da de Lilith, gerando assim uma possibilidade de readaptação e melhor entendimento do personagem. A versão moderna de Lilith, Eva e Adão. Aquela velha narrativa, a história de um casal que vivia no paraíso e no final expulso do jardim das delícias chamado Éden por terem se mostrado orgulhosos e ultrapassado o ordenamento divino, é conhecido por todos. A história de Eva e Adão está escrita tanto no Antigo Testamento como também no Alcorão. Uma teóloga norte-americana chamada Judith Plachow contou uma história em cima daquilo que poderia ser o que ela acreditava. E, no seu relato pessoal, ela conta que Lilith se tornou uma personagem que, inicialmente, inimiga de Adão e depois se uniu a Eva contra Adão e Deus. Uma história que se torna apenas um relato pessoal e um folclore mais uma vez inventado. Ao longo da história, folclores ganham força e narrativas como essa não são levadas a sério porque não possuem embasamento e são criadas de maneira contemporânea, equiparados a novelas e literaturas produzidas recentemente. Evidentemente que, se viveu ou não, Lilith continua representativa, essa criatura noturna de asas e, na verdade, a única demônio fêmea,
sobrevivente no Império Babilônico, na mitologia, que ela renasce cada vez com seu personagem reinterpretado na sociedade, nas culturas e na mente das pessoas que a relatam. As diversas formas de contar e recontar o mito Lilith refletem as visões de cada geração sobre o papel feminino. E à medida que crescemos e mudamos com os milênios, Lilith sobrevive porque o arquétipo para a mudança do papel da mulher. Uma história por vezes olhada como grande enigma, mas o fato apenas mais uma mitologia de muitas outras que foram levadas através das culturas e sociedades.